A gente está trabalhando uma série que é numa carta de Paulo aos Romanos, e eu confesso que eu gosto muito das narrativas, então acho que está no DNA do mineiro gostar dos causos, das histórias. Então eu fico mais à vontade quando a gente está numa história. E eu fui preparar a mensagem para a gente conversar hoje, e só para vocês terem ideia, ó, tá tudo uns pedaços colados, eu tirei xerox do livro, porque eu não quero me perder. Eu tentei fazer um slide igual o Fábio, bonitinho, mas aí eu fiquei confuso, aí eu mexi, mas a gente vai seguir hoje no capítulo 6 de Romanos. Então eu queria ler com vocês o capítulo 6 de Romanos, depois a gente vai conversar um pouco mais e a gente volta em alguns versículos. O Fábio terminou na semana passada, no capítulo 5, e o capítulo 6 ele dá essa continuação em relação ao capítulo 5, onde Paulo está explicando que a lei, ela agora não de alguma forma prende. A lei agora, ela aponta para essa graça, e essa graça é o que está valendo agora. A graça que vem a partir de Jesus. Só que isso podia causar um grande problema, porque agora, já que as coisas são de graça, mudou em relação à lei, aquela lei que ensinava a fazer isso e isso, você vivia a partir de uma certa ideia de mérito, ou para esses judeus, para quem Paulo está conversando, ou tentando trazer para essa igreja formada por judeus e gentios, de dizer assim, gente, não funciona mais a partir dessa lógica. Mas também não vá por um caminho extremo, porque às vezes a gente tem que dizer o que não é e dizer o que é, e às vezes a gente tem que dizer o que é e dizer o que não é. E aí Paulo começa o capítulo 6 com a pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos, gravem essa palavra, escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerando-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Em outras traduções, vai falar sobre o império, um reino do pecado. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele volta com uma outra pergunta, reforçando aquela, e diz: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte.
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim, o fim desse fruto, é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Texto bonito, né? Para a gente conversar sobre Romanos, o texto de Romanos é meio que um tratado teológico. Alguns vão dizer, inclusive, que ele é quase que o evangelho que Paulo acredita. Aquilo que Paulo acredita sobre Deus, sobre teologia, uma conversa para explicar, para fazer essa transição entre um pensamento judaico, uma forma de olhar para Deus enquanto Antigo Testamento, passando agora a partir da vida de Jesus, ressignificando e trazendo essa novidade de vida. O Tim Keller ele vai dizer que o capítulo 1 a 5 explica que o que Deus realizou em nosso favor nos evangelhos. E o capítulo 6, o 7 que o Rodrigo vai trazer, e o 8, que provavelmente a gente vê na semana que vem, conta o que vai realizar em nós por meio do evangelho. Esses capítulos nos ensinam a experimentar o evangelho, as mudanças, aquilo que muda na nossa vida, no nosso ser a partir do evangelho, da boa notícia. O Tim Keller vai dizer que explica que o evangelho é essa dinamite que produz transformações profundas e enormes em nosso caráter e, consequentemente, no nosso comportamento. Para a gente pensar Paulo em Romanos, a gente precisa entender alguns conceitos. Quando eu era pequeno, eu tinha alguns medos. E um grande medo que eu tinha era o medo do inferno. Eu sou da geração dos anos 90. Quem aí nasceu depois de 2000, levanta a mão. Tá, só a galerinha da galeria ali que nasceu depois de 2000. Acho que vocês vão lembrar que existiu o bug do milênio. Eu, crente, cresci, primeira igreja batista de Montes Claros. E naquela época ainda tinha umas coisas assim que nas igrejas batistas, tinha aquela coisa da nova era, tinha os livrinhos, tinha tudo isso. Então eu passei por 2 grandes medos de ir para o inferno. Que foi nos anos 2000, porque existiu o bug do milênio e toda aquela ideia de que o mundo ia acabar. E eu acho que foi uma das semanas mais crentes da minha vida, foi do dia 25 até o dia 31. Porque eu morria de medo, eu estava orando todos os dias. Tinha gente que falava que o mundo ia acabar, que as coisas de Jesus iam voltar ali. Então, assim, eu não podia estar pecando aquela semana. Tinha que administrar bem ali. E assim, pra você ter ideia como é que minha cabeça de criança era, eu queria saber se o fuso horário no Japão era antes ou depois, porque se ia voltar no ano novo, eu tinha que saber se era no ano novo lá no Japão, se era no ano novo aqui, porque podia ser que eu não estava preparado meio-dia. Eu estava esperando lá da meia-noite os fogos, e aí Jesus ia voltar, mas no Japão já voltou, então eu ia voltar aqui. Teve outro momento que foi quando começou o papo da nova era. Então eu joguei fora meus bonés, minha mãe fez eu parar de assistir desenho. Quem teve mãe crente aí, gostava de assistir Dragon Ball, na hora, lembra disso? Eu não podia assistir. Eu tive que jogar meus bonés, eu tinha um boné da Ring Luz, então eu tinha medo de inferno. E eu cresci, de certa forma, dentro dessa teologia, dessa igreja, dessa espiritualidade que ensina que a gente é crente porque a gente não quer ir para o inferno. O motivo que faz a gente ser crente é que a gente não quer ir para o inferno. Ficar lá queimando. Eu lembro que tinha gente que falava assim, já queimou o dedo com fósforo? Já, nossa, dói muito. Então imagina no inferno. Gente, eu acho que foram umas 6 sessões de terapia que eu tive que fazer depois que eu cresci, porque eu tinha esse medo do inferno. E aí a gente vai ler o texto em Romanos, e a gente precisa entender que um conceito para Paulo, ou que o Paulo está falando sobre vida, sobre evangelho, não, pelo menos não aqui em Romanos, nessa parte do texto, não tem a ver com o inferno. Ele não está falando que a gente vai para o inferno e que se você não obedecer, você vai queimar. E ele não está falando sobre isso. Eu não estou dizendo que tem outros textos que vão ser interpretados e que vai falar sobre isso, mas em Romanos, Paulo está falando de um conceito que diz sobre morte e sobre vida. Para Paulo, o viver no pecado, ou viver sem o evangelho, ou sem aquilo que vai ser o fio que passa por todo o livro de Romanos, que é a fé em Jesus Cristo, isso é sobre vida e sobre morte. Não é sobre inferno e céu. Porque Paulo, como um bom judeu também, que cresceu lá, aprende que a vida aqui, que o que a gente experimenta, que o que a gente está fazendo aqui é importante.
Na história da fé cristã, a gente foi mudando o nosso foco como se aqui é tudo passageiro, não liga para as coisas daqui não, porque você está vivendo, saúde, tudo isso, porque no final é céu e inferno. Oh, céu, né? Céu em cima. Céu e inferno. No final é isso. O que você está fazendo aqui, a vida aqui, ela não tem muita importância, você só precisa aceitar Jesus e esperar. Aí você espera, não faz nada de errado, fica lá. Quando tem a data, dá mais medo, mas pelo menos você sabe os dias ali, dá para administrar. Quando você não tem, você fica assim, gente, é o tempo inteiro. Tem gente que entra numa neura nessa de que... Gente, tem gente que pensa que se estiver tomando banho e Jesus voltar, aí vai para o céu e não vai estar com roupa. Tem gente que vive com medo. Tudo que ela faz é o medo do céu e do inferno. E a vida que passa. Então, para Paulo, o conceito sobre viver o evangelho e a fé em Jesus tem a ver com morte e tem a ver com vida. O nosso inimigo, se a gente pode dizer assim, o que a gente precisa vencer, que na verdade já foi vencido, é a morte. E a consequência da vida que Jesus trouxe, da sua morte, da ressurreição, é a vida. A vida eterna que há de vir, mas a vida que a gente já experimenta aqui. O texto ele fala muito sobre ser justificado. E quando a gente pensa o ser justificado, o Fábio trouxe na semana passada sobre pensar essa linguagem jurídica, mas a gente também precisa pensar esse ser justificado dentro de uma outra palavra, que inclusive é a palavra talvez mais importante da fé judaica, que é libertação. Ser justificado é ser liberto. E quando a gente fala de libertação nesse contexto, a gente precisa entender, Paulo não tem o Novo Testamento, os judeus, os gentios que se convertiam, eles não tinham a Bíblia, o Novo Testamento como a gente tem hoje. Então a imagem, a memória, para quem gosta da psicanálise, aquilo que a imagem que fica na nossa cabeça hoje é diferente do que ficava para aquele pessoal. Quando fala sobre ser justificado, ser liberto como escravo, existe uma experiência crucial para esse povo, que é a experiência do êxodo. Um povo que foi escravo, que vivia uma escravidão, que era uma vida que parecia uma morte, e que agora é liberto, através de Moisés, mas numa ação de Deus. Esse povo é liberto e a partir dali eles começam a se construir, a se entender como um povo, a partir de uma promessa, de uma plenitude, um lugar que eles vão chegar e viver uma vida de fato, mas que eles já são libertos nesse próprio caminho. Então, justificado, pensar isso é pensar essa libertação e essa imagem que para essas pessoas remetiam, que é a imagem do êxodo. Quando Paulo escreve em Romanos sobre pecado, ainda estou trabalhando alguns conceitos para a gente seguir. Quando Paulo escreve sobre pecado, a nossa cabeça ela é tão viciada em algumas imagens que a gente está pensando nas atitudes, as ações. E Paulo, inclusive, usa uma outra linguagem quando ele quer falar das ações, daquilo que é uma ação isolada, que alguém fez, que é pecado, mas ele chama isso de transgressão. Quando Paulo está trabalhando em Romanos e ele fala do pecado, inclusive ele fala do reino do pecado, do domínio do pecado como Senhor, Paulo está pensando muito mais numa linguagem, inclusive escatológica, de pensar que o pecado é um reino, é uma força, é um domínio. Então pensa aquela imagem de assim, reinos, guerra entre reinos, e existe um reino cruel, existe um reino que oprime as pessoas, que domina e faz delas escravos, escravas, que é o reino do pecado. É o pecado enquanto essa força, muito mais do que as ações isoladas, mas Paulo está trabalhando em Romanos, o pecado enquanto uma força que oprime, que traz morte, essa força que domina, e que agora a partir da fé em Jesus, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, temos o convite a viver a liberdade, a libertação desse domínio. Um outro conceito, e que inclusive a gente interpreta, e ainda existem linhas que interpretam, mas que tanto o Tim Keller quanto o N.T. Wright, que foi outro autor que eu usei, eles vão falar desse corpo. Quando Paulo está dizendo sobre corpo, inclusive ele fala em algum momento sobre o corpo do pecado, Paulo não quer dizer que tudo que é matéria, tudo que é corpo, tudo que a gente sente em carne é necessariamente do mal, é pecado. Inclusive, esse foi um dos pensamentos que
que precisou ser combatido no começo da igreja, porque existia essa questão de querer separar aquilo que é matéria, aquilo que é corpo, daquilo que é espiritual. Um pensamento, uma filosofia grega que ia dizer, que vem a partir de Platão, que o pensamento era tudo que é tocável aqui não é bom. O que é bom mesmo são as coisas da razão, ou as coisas espirituais. E para um judeu, não tem como se separar essas coisas. Isso é uma coisa dos ocidentais, dos gregos, e que inclusive foi uma coisa que surge na igreja no começo, e que o apóstolo João inclusive escreve o livro, o Evangelho de João, para combater esse gnosticismo, que era essa ideia de que o que era bom, o que era espiritual, habitou um corpo, matéria, que não é bom, e depois saiu. Porque uma das principais bases da nossa fé é que Deus encarnou num corpo. A obra de Deus, a missão de Deus, ela é realizada num corpo, numa matéria que nasceu, que chorou, que tocou, que abraçou, que sentiu, que dormiu, como o Davizinho está dormindo ali. Jesus dormiu. A obra de Deus, a ação de Deus dormiu. No colo de uma mãe também. Então a gente precisa entender esses conceitos para a gente pensar agora o que Paulo está querendo dizer e começar com essa pergunta que Paulo traz. A graça nos torna tolerante, indiferente ao pecado? Porque eu estou falando tanto de graça aqui para vocês, mas toma cuidado, porque vocês podem pegar isso aqui, levar para o extremo e começar a viver como se o pecado, eu vou ser perdoado. Como se Deus não tivesse nem aí, já que tem graça, como dizem os jovens, eu não sou mais jovem, segundo os adolescentes, vou meter o louco, vou viver a vida do jeito que eu quiser, porque no final tem graça. A justiça salvadora de Deus, ela nos confronta, por quê? Porque isso foi legal numa aula que a gente deu para os pré-adolescentes. O cara que estava lá na cruz, ladrão, que errou a vida inteira, no final ele chega e Jesus, lembra de mim lá hoje? Jesus, não, você vai estar comigo. Aí uns pré-adolescentes perguntou assim, mas ele não teve que fazer nada, não teve que ir para a igreja, nos 45, no acréscimo do segundo tempo lá, inclusive o jogo ontem eu fiquei, mas não vamos falar sobre isso. No acréscimo lá do segundo tempo, o cara foi lá e, Jesus, lembra de mim aí? Não, beleza, você vai estar comigo. E talvez o outro que passou a vida inteira, é assim. Essa justiça não faz lógica com a nossa justiça, porque é graça. Mas o que Paulo está dizendo não é porque é graça que a gente vai sair vivendo do jeito que a gente quer. Porque quem está pensando em viver do jeito que a gente quer não entendeu. E aí Paulo começa a explicar aquilo que ele acredita, aquilo que ele recebeu do Senhor, e é a base da nossa fé cristã. Paulo começa dizendo, do versículo 2 ao 5, que de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para o pecado? Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O primeiro ponto, eu vou falar dos pontos porque quem gosta de anotar, são 6. É que somos unidos a Cristo. E toda a teologia de Paulo, tudo que Paulo traz em Romanos, mas em outros livros, tem algumas coisas muito interessantes que ele usa muito de dizer assim, estamos em Cristo, por meio de Cristo, nele fomos, nele somos. Somos unidos a Cristo a partir da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vida, da sua encarnação. Uma parte central da nossa teologia ou da nossa fé é que somos unidos a Cristo, mas não a partir do que fazemos, mas a partir daquilo que Ele fez. Temos como herança a partir do que Ele fez. Hebreus vai dizer que a gente pode se achegar diante de Deus porque Ele fez. Somos filhos por adoção porque Ele fez.
Por isso que quando Deus olha para a gente, Deus olha para o Rodrigo, Deus olha para o Douglas, Ele não vê só o Rodrigo e o Douglas, mas Ele vê isso a partir de Jesus. E aí todo mundo é visto igual. Aí não tem o que peca mais, o que transgride mais, o que menos, o que é mais santo, o que é menos santo. Tem Jesus e tem a gente em Jesus. É por isso que Paulo vai usar essa linguagem de dizer que ele é um novo Adão. Se existia um Adão representante da humanidade, como o Fábio trouxe na semana passada, agora também existe Jesus. E por meio dele, a gente é visto, a gente é acolhido, a gente é adotado e consegue viver. E consegue ter vida. E a partir desse primeiro ponto, dessa união com Cristo, por causa da obra de Jesus, nós somos justificados. E sendo justificados, ou nessa linguagem, como alguns colocam, sendo libertos do reino do pecado e da morte, não somos mais escravos desse reino. Não quer dizer que a gente não vai pecar. Não quer dizer que a gente não esteja sujeito, e o próprio Paulo vai trabalhar isso, dizer que o corpo continua sendo tentado, ou que existe uma força, e eu não vou dar spoiler, mas o próximo capítulo é basicamente isso, de dizer sobre esse impulso que ainda tem, essa natureza que fica querendo se erguer para dominar, mas que a gente foi liberto. Quando a gente vai fazer a classe de batismo com os adolescentes, os pré-adolescentes, um dos medos ou da dificuldade que eles têm para escolher se batizar, é que fala assim, tio, mas depois eu vou... E se eu pecar depois? Aí eu vou te contar um segredo. Nossa, eu pequei tanto depois que eu batizei. Porque às vezes é passada essa ideia de que para a gente chegar ali, descer nas águas e ter esse momento onde a gente confessa para a comunidade, onde a gente entra nas águas, onde a gente é sepultado dessa forma simbólica, a gente tem que estar perfeito. Ou a gente tem que ter abandonado tudo. Essa não é a lógica do batismo de Jesus. O batismo de Jesus é para uma nova vida, não é um processo de purificação. Mas a gente passa como se fosse. A gente vai nascer de novo. E esse nascer de novo, ele não vai ter pecado, ele não vai ter isso. Isso cria um medo. Porque ninguém consegue se achar justo. Imagina um adolescente vivendo todos os seus dilemas que vira... Não vai rolar, tio. Não vai dar, porque... eu vou pecar depois, eu acho. Eu vou tentar, sim, mas... e se acontecer? Eu vou ter que batizar de novo? Como é que funciona? Eu fiz parte de uma igreja que, inclusive, tinha uma teologia de que riscava o nome do livro da vida. E haja borracha, viu? Acho que só para o meu nome, Deus ia gastar umas 4 borrachas. Porque não funciona assim, não é essa a lógica. Ser liberto desse reino... pensa uma imagem comigo. Existe um reino opressor, que dominou um povo que não era deles, não fazia parte desse reino, mas esse reino veio, se implantou aqui, dominou, oprimiu, mas vem um libertador do reino a qual de fato era para a gente pertencer. Esse libertador vem, ele liberta, ele assume o trono, mas a gente ainda vive uma fase desse filme ou dessa série no Netflix, onde a gente ainda está em conflito com esse antigo reino, mas a gente já foi liberto. E pensando na imagem que eu falei com vocês, no Êxodo, o que acontece? Moisés vem, Deus liberta esse povo, só que esse povo ainda não vive na terra lá prometida de Canaã. Eles têm um espaço para viver, um tempo para viver, onde é deserto. Onde já somos libertos, já estamos livres da opressão dos egípcios, do faraó, porém, às vezes ainda nos sentimos como escravos, vamos ter que batalhar aqui no Rio, vamos ter que aprender a viver, não tem aquela sensação de liberdade da promessa que há de vir, mas a gente também não é mais. E assim como esse povo no deserto, a gente continua vivendo esse dilema, de às vezes reclamar, murmurar e de esquecer o lugar onde a gente já pertenceu. De esquecer o quanto a gente deve ser grato por essa libertação. Mas entender também que a gente não chegou nesse lugar aqui onde vai ser tudo pleno. E o nosso corpo, a nossa vida não vai ser mais tentada. A gente não vai ter que lutar contra o reino, contra aquela opressão que a gente foi escravo.
Então pensar a justificação, a libertação desse reino do pecado, e pecado em Romanos está sempre vinculado à morte. E essa imagem do nascer de novo, o N.T. White vai dizer que as águas do batismo, assim como o Mar Vermelho, desse modo, deixam para trás a terra da escravidão, adentrando em uma nova liberdade, uma nova realidade, assim como sair do Egito e partir para a terra prometida. O N.T. White vai dizer que o capítulo 6 de Romanos, ele faz esse paralelo com essa saída do Egito, com essa liberdade que foi conquistada, mas com o caminho que há de vir, para chegar em um outro lugar, mas que a gente já não é mais escravo do pecado, do reino do pecado, do reino da morte. E nesse contexto inteiro existia um tutor, como Paulo vai dizer em Gálatas, alguém que mesmo quando a gente vivia como escravo sobre esse reino do pecado, da morte, existia um tutor. Essa figura do pedagogo, da pedagoga, de alguém que vai ensinar a criança um caminho, vai ensinar a vida, vai ensinar como viver. E esse tutor é a lei. A lei não é que a lei é ruim. Não é que a lei é nossa inimiga. Mas a lei, ela acontece dentro desse reino, sob a lógica desse reino, com as regras desse reino, para apontar e para mostrar que virá um libertador. Que nesse reino, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir a liberdade. A não ser que o Salvador venha. Só que o Salvador veio. O Salvador veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. E a lei cumpriu o seu propósito. Ela apontou para o Salvador. Só que para alguns a lei se tornou tão importante que era quase impossível reconhecer o Salvador ou olhar para esse Salvador, olhar para o Messias e dizer, não, mas eu prefiro a lei. E é mais fácil a gente lidar com a lei, porque a lei é uma coisa que você consegue mudar no comportamento. Os fariseus conseguiam mudar o seu comportamento e se acharem justos por isso. Mas quando a gente sai desse domínio, quando a gente sai do reino da morte, a gente vem para esse reino de Deus, a coisa muda do comportamento para o coração. Porque tem vezes que a gente vive uma transformação no coração, mas a gente luta, e os nossos comportamentos, eles vivem nesse conflito. Mas quem olha para o coração é Deus. A gente não consegue ver. Na lei é mais fácil. Porque na lei a gente consegue ver, a gente consegue mudar, a gente consegue dizer quem é e quem não é. A gente consegue olhar para o ladrão na cruz e dizer, não, esse aí não é só olhar o comportamento que ele fez a vida inteira. Porque a gente não consegue enxergar o coração. Então, nesse reino aqui, a lei funciona como um tutor. E o que Paulo está dizendo é que a lei, ela está dentro dessa lógica do reino. E eu não estou falando que a lei é ruim, que o que ela ensina é ruim, mas ela, por si, ela é incapaz de gerar uma libertação. A lei, inclusive, esse tutor serve para mostrar, para tentar apontar que dentro desse reino aqui, às vezes você não consegue nem enxergar, mas olha que não dá para viver vida aqui dentro. Por mais que você tente, você vai tentar, é quase que assim, é paliativo. Você vai tentar diminuir os danos aqui para gerar menos morte, mas ainda você vive sobre um domínio, você ainda vive sobre uma lógica que leva à morte. Mas quando você crê em Jesus, a lei aponta para Jesus, você vai para um reino que existe vida e liberdade, onde o coração importa mais que o comportamento. Que o comportamento só muda quando o coração muda. Porque na lei o comportamento muda sem mudar o coração. Então, o terceiro ponto, que no versículo 14, ele vai dizer, é que, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, desse tutor. Ele fez o que ele tinha que fazer, mas vocês estão debaixo da graça. O versículo 14 acrescenta uma observação diferente, fazendo-nos lembrar de um tema que, como muitas vezes acontece, podemos ter esquecido, no entanto. Paulo não se esqueceu.
uma das razões pelas quais o pecado não vai dominá-lo, ou seja, o motivo pelo qual o antigo senhorio não tem mais autoridade sobre você, é que, ao deixar o seu território, você deixou para trás também um lugar no qual a lei domina. Pense mais uma vez no 5, 20 ao 21. Existem duas esferas, dois lugares para vivermos a humanidade, de Adão e a humanidade do Messias. E o mais chocante é que a lei de Deus surge como parte do mundo de Adão e não do Messias. A lei, ela é sobre esse tempo onde ainda não existia esse Salvador, essa libertação, ou isso não tinha acontecido de fato no nosso mundo, mas ela aponta para ele. Tendo essa libertação, essa graça, esse presente, esse libertador, agora a proposta é que a gente aprenda a viver um novo. Esse representante da humanidade, que era Adão, ou que representava também o que a gente vive, agora não, agora é Jesus. O novo Adão, o novo modelo de humanidade. Adão veio e mostrou o jeito dele de viver, de querer as coisas a partir dele, de tomar as decisões pensando nele. E Adão pensando não só a pessoa lá, o homem, mas pensando como essa metáfora da humanidade, que é, eu quero viver do meu jeito. Mas Jesus vem e fala assim, não, existe um jeito de viver para o qual vocês foram criados. Existe um jeito de viver e eu vou ensinar a vocês esse jeito de viver. Às vezes a gente acha que Jesus veio para ensinar a gente a ser Deus. Mas Deus vem em Jesus para ensinar a gente a ser humanidade. Para ensinar a gente como ser humano. Como ser alguém que vive a vontade de Deus para aquilo que a gente foi feito. Então esse novo jeito de ser, ele tem um modelo. Deus se encarna para poder dizer para a gente assim, dá para viver assim, gente, eu vou mostrar para vocês. E é por isso que a gente consegue ter uma identificação, e quando eu peco, quando eu erro, quando eu transgrido, eu consigo ser sincero e falar assim, dá para mudar isso aqui. Jesus conseguiu. Jesus conseguiu tratar o outro bem, Jesus conseguiu tratar com amor quem me tratou mal. Jesus conseguiu olhar para uma mulher e não tratar ela como um objeto. Jesus conseguiu olhar para um amigo, mesmo que fez mal para ele, dar um beijo e chamar de amigo. Jesus conseguiu partir o pão. Jesus conseguiu dividir o que tinha. Jesus conseguiu curar. Eu consigo. Vou errar nesse caminho? Mas ele foi um modelo e ele ensinou isso para a gente. E é sobre isso que Paulo quer dizer. Eu não vou continuar, e a pergunta que ele faz, eu não vou ceder ao pecado, eu não vou só pecar e, como eu usei a linguagem, meter o louco. Por quê? Porque Jesus ensinou que existe um novo jeito possível de ser. Que mesmo que ainda não seja um momento de plenitude, é possível. Eu consigo olhar para esse reino hoje e perceber, eu não sou, e dizer, eu não sou mais escravo desse lugar. Não é o pecado, a morte, que é o senhorio sobre a minha vida. Eu posso viver de um jeito diferente do jeito que eu vivia aqui. Por quê? Porque alguém me libertou, me ensinou, continua caminhando comigo e viveu o que é para eu viver. É por isso que é importante a gente pensar que esse novo, que esse caminho de santidade, ele é um caminho. Viver a santidade ou viver um novo homem, enquanto a gente está aqui, não é um lugar que a gente chegou, mas é um caminho que a gente começou. Não estamos mais situados em pecado, a graça nos encontrou. Não para nos dizer que estávamos bem da forma como estávamos, mas para nos resgatar e nos levar para um outro lugar. Paulo emprega a figura de plantar, como ocorre no caso de uma árvore ou de um arbusto. Uma vez tendo sido plantada em um solo específico, é lá que vocês devem crescer. É lá que nós devemos crescer. No batismo, nós somos plantados na morte de Jesus, de modo a viver agora como um ser humano renovado,
que também foi plantado em sua vida ressurreta. Paulo faz questão de toda vez que ele fala de que morremos com Cristo, também vivemos. Se temos parte com ele na sua morte, também temos na sua ressurreição, na vida. E é por isso que ele faz esse paralelo o tempo inteiro entre morte e vida. Existe um reino que é de morte, mas existe uma morte em Cristo que é ressurreição e vida. Viver de acordo com a mudança de condição requer que se reconheça essa mudança e que se deem passos concretos, passos no caminho, concretos, a fim de alinhar a sua vida real à pessoa que você se tornou. Dentro dessa lógica de pensar agora um novo homem, uma nova humanidade a partir de Jesus, de pensar um caminho de santidade, eu preciso entender que antes eu era eu, mas agora Cristo é em mim, porque fazemos parte com Ele. Se antes era o meu eu que vivia nesse reino, agora é Cristo em mim que vive no reino de luz, no reino de Deus. Isso requer mudanças, isso requer um caminho, um reconhecimento e uma consciência de quem eu era, do que Cristo fez, de quem eu sou e de quem eu posso ser em Cristo. Dessa mudança que está acontecendo na minha vida. É o caminho do deserto. Nossa vida nova em Cristo tem relação com o viver positivo e proativo. Tem relação com faça isso. A gente aprendeu a viver uma espiritualidade ou uma igreja muito mais do não faça do que do faça. Muito mais do comportamento do que do coração. Por isso, Paulo encoraja os crentes a fazerem duas coisas, sendo que o contrário delas não devemos mais praticar. Primeiro, apresentai-vos a Deus, para viver com Ele, por Ele e como Ele. Segundo, apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. O reino de Deus impera dentro de nós e se expressa por meio de nós quando obedecemos Ele. Tem uma música, eu diria quase que um hino, que ensina uma coisa que eu acho que a gente cresce e esquece. A importância do corpo. O hino, como eu diria assim, diz assim, eu não vou cantar muito porque eu não quero ofender ninguém, mas a Cristo dai louvor com todo o ser. Com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé, com a cabeça e a voz. Talvez a Bia, a Julinha lembre até a coreografia, eu não sou muito bom disso. Mas a gente esqueceu que o nosso culto, que a nossa oferta a Deus é corpo. É aquilo que a gente vive porque corpo é vida. A gente só vive a nossa vida aqui no corpo. Certa vez eu comecei a ler sobre teologia do corpo, porque justamente surge dessa crítica de uma igreja, uma espiritualidade que se esquece do corpo. E aí eu, com os meus 30 anos, pré-diabético há 7 anos, a Glenda não está aqui hoje, mas eu tomo várias broncas dela por uma condromalácia no joelho esquerdo, um tornozelo direito machucado. Deixei a minha saúde de lado como se fosse uma coisa de outro mundo, porque eu estou no mundo do céu, da espiritualidade. Mas Paulo aponta para dizer que é com o nosso corpo, porque Deus se tornou corpo para nos salvar, porque Deus se tornou corpo para nos trazer para o seu reino. E a gente esquece que a gente também é corpo. Uma das principais bases, um dos principais pilares da nossa fé é que Deus encarnou. E a gente continua vivendo uma espiritualidade que não valoriza o corpo. E tudo que a gente sente é no corpo. E quando eu estou dizendo corpo, não é só aqui, mas é o pensar, é o afeto, essa subjetividade que a gente tem no corpo. Da gente aprender a valorizar isso, porque Paulo vai dizer que é com o seu corpo. Esse corpinho aí, Cirilo, que você não cuidou 32 anos e agora está achando que vai postar story meio-dia e vai resolver.
Você vai para a academia e fala, tá pago e vai resolver? Estou tentando. Mas é com esse corpo aí que eu quero que você ofereça em culto, em entrega. É com esse corpo aí que eu quero que você coloque para que exista justiça. E justiça é vida. É com esse corpo aí que eu quero que você cuide da sua vida, mas você cuide de outras vidas. É com esse corpo, com as mãos, com os pés, com a cabeça e a voz, que você vai dar louvor a esse Deus que te salvou e te tirou do reino do pecado, onde o seu corpo era para a morte. O seu corpo agora é para a vida. Por isso que é importante a gente pensar que o pecado, quando a gente começa a pensar ele como uma força, é muito mais do que as ações, mas é uma lógica por trás, é uma força por trás. Não é pensar o cara que está usando a droga, mas é pensar o vício e tudo que está por trás e que leva à morte. Porque também não adianta a gente pensar um pecado e falar, vai mudar o comportamento, mas se continua vivendo uma vida que gera morte, que aponta para a morte, a gente ainda está vivendo sobre o reino das trevas. Porque o reino de Deus, ele aponta para a vida. É importante a gente voltar. Porque a gente ensinou para as crianças, para esse corinho. Minha mãe falava muito corinho. Que vai dizer que a gente oferece, que vai fazer coro ao que o apóstolo Paulo está dizendo. E que a gente oferece o nosso corpo a Deus. E é isso que ele diz no versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, impureza, maldade, que leva à maldade, que é morte, ofereçam-nos agora também em escravidão à justiça, que leva à santidade, que aponta para a vida. O apóstolo Paulo, ele faz essa imagem do escravo. E ele aponta para um compromisso. Não tem esse meio termo entre éramos escravos dentro desse reino, éramos escravos aqui dentro dessa lógica, tínhamos a lei como tutor para apontar para o que viria, mas a gente vive nessa lógica, aí vem Jesus e liberta, mas Jesus liberta para um reino de vida, mas assim, eu quero viver aqui no meio termo, sabe? Como se eu fosse cidadão de reino nenhum. Eu fui escravo lá, mas não quer dizer que eu também quero me tornar escravo da justiça e de Deus e da vontade de Deus. Eu quero viver aqui no meio termo, na minha liberdade. Só que quando a gente pensa assim, a gente cria um outro reino que é igual ao reino de lá, porque é o reino que o Cirilo criou e que vai continuar sendo igual ao de lá. Porque não é esse caminho, não é como se o caminho fosse uma coisa neutra, é reino da morte, pecado operando e reinando e tendo domínio sobre a nossa vida. Um passo para cá já é o reino da vida e o reino de Jesus. Vai chegar lá como se fosse o castelo, a terra prometida, a plenitude, que a gente vai viver, que vai ser tudo bonito, aquele quadro lá que todo mundo fala que... Eu não acho que vai ser daquele jeito, mas tem um quadro bonito lá que tem o leão, todo mundo convivendo. Vai chegar esse momento, mas aqui eu já sou reino da vida, eu já sou reino de Deus. Eu já fui liberto. E quando eu sou liberto desse lugar, Paulo usa a linguagem de que agora eu me torno, eu me ofereço. Eu, porque entendi do lugar de onde eu saí, eu me coloco à disposição desse novo senhorio, que é o reino de Deus. E ele usa uma outra metáfora, e Rodrigo, eu peço desculpa por usar um pouquinho do capítulo 7, mas o Tim Keller coloca lá na divisão, que ele vai fazer uma ilustração, inclusive, do casamento. É quase como se ele dizesse, se vocês não entenderam a ilustração que eu fiz aqui da escravidão, eu vou fazer uma outra ilustração. E aí ele começa o capítulo 7 dizendo, imagina que você foi casado. Você foi casado com o reino do pecado. Não tem como você dar uma fugidinha, ir lá e viver outro reino e depois volta para cá. E aí ele vai dizer que esse reino morreu.
Mas é quase como se a gente não tivesse o tempo de viver a nossa viuvez, daquele marido que prendia, oprimia e fazia tudo isso. Porque quando a gente se tornou viúva ali, que esse marido, esse casamento acabou, a gente entra num outro casamento. E esse casamento é um casamento que a gente tem com Deus, com o reino de Deus. A gente era escravo do pecado e da morte para se tornar escravo da justiça. A gente era casado, vivia uma relação com o pecado e com a morte, e agora a gente vive uma relação e um compromisso com Deus. E a conversão é isso. A conversão é quando a gente entende que Jesus venceu, é a morte da morte. A ação de Deus em Jesus é a morte da morte. Para que a gente viva uma vida viva. Ou como o próprio Jesus disse, uma vida em abundância. Vida de verdade. Então não tem como ter meio termo. Um passo para cá e a gente já é reino da vida. O dilema que a gente vai viver é que a gente vai viver esse tempo lutando e tentando entender e tentando aprender essa nova cultura, forma de ser num novo casamento, que a gente ficou tanto tempo preso ali, que às vezes a gente continua tentando trazer algumas coisas de lá. Só que nessa linguagem de Paulo, a gente tem um marido muito paciente, muito amoroso e acolhedor, que entende o lugar onde a gente viveu. E que quando a gente quer trazer aquela cultura, jeito de ser daquele casamento para cá, ele ensina para a gente, não, calma, deixa eu mostrar para você. E eu vou mostrar para você através da vida do meu filho Jesus. É assim que vai funcionar o nosso casamento. Não é mais naquela lógica, mas é numa lógica de vida. Não existe essa relação neutra. Ou somos escravos do pecado, do seu reino e da morte, ou somos escravos da justiça de Deus. Ou somos casados com o pecado, ou somos casados com Deus. E é por isso que Jesus, ele é não só quem faz isso acontecer, não só o Messias, mas ele é o próprio convite de Deus a esse novo compromisso. Porque é por meio dele que a gente dá espaço. É por meio dele que a gente entra nesse casamento. É por meio dele que a gente é libertado daquele lugar e se torna escravo da justiça. Jesus é o nosso elo, é essa ação de Deus e esse convite de Deus para que a gente viva um novo compromisso. Somos unidos a Cristo. Somos libertos do reino do pecado e da morte. A lei, ela não é inimiga, mas é insuficiente e fez o seu papel de ser o tutor, a tutora até Cristo. Vivemos uma nova humanidade e um caminho de santidade. E assumimos um compromisso, porque não existe um lugar neutro. Ter a fé, e Romanos inteiro vai ser sobre ter fé em Cristo, e é isso que justifica, é isso que liberta, é saber também o que a fé representa. E é por isso que Paulo insiste tanto em explicar, em ensinar, e o ensino é tão importante, porque é a partir do ensino que a gente entende o que a fé representa. E ela representa liberdade, vida, mas nova vida, experimentada aqui e agora. No corpo, na vida, no dia a dia, mas ao mesmo tempo com a esperança do dia que isso acontecerá em plenitude. Naquele que há de vir.